Olá pessoal, é o Ilan aqui, eu sou o CEO e cofundador da Social Wave e fundador do curso de produção de eventos na prática. Hoje eu vou fazer mais um workshop especial, estou fazendo direto aqui na minha página do Facebook e a ideia com esses workshops é, de uma certa maneira, às vezes aprofundar alguns assuntos que eu apresento no próprio curso de produção de eventos na prática, mas às vezes também trazer novos assuntos, alguns temas importantes que vão te ajudar para você criar o teu evento e você ter sucesso desenvolvendo ele. Esse assunto aqui eu acho que ele é muito importante, ele faz muita diferença, que é como você criar o teu núcleo de eventos. Talvez você está pensando, não, mas eu já estou fazendo umas festas, eu já tenho o meu núcleo, a coisa meio que já está acontecendo, mas às vezes você, na maneira que você formou esse teu núcleo, que você trouxe essas pessoas para te ajudar a tocar aí essa tua pequena empresa, esse teu sonho, você pode ter algumas facilidades ou algumas dificuldades. Então com esse workshop eu quero, né, de uma certa maneira te ajudar nesse momento talvez inicial que você está só lançando o teu núcleo, ou também para você melhorar, desenvolver ele de uma forma que vai te tirar várias dores de cabeça. Eu vou até apresentar aqui também muitos erros, muitas coisas que eu cometi nessa jornada. O primeiro evento que eu produzi foi em 1999, então de uma certa maneira eu cometi muitos erros. Eu acho que eu tinha muito menos técnicas, estratégias e formas de trabalhar naquele momento que hoje eu provavelmente não cometeria os mesmos erros. Eu, por ser também CEO de uma startup, então a gente começou essa empresa basicamente lá, só tinham 2 sócios. A gente teve que fazer todo um trabalho até para a gente trazer novos sócios, para a gente contratar pessoas para ajudar a desenvolver esse negócio. E eu acabei nesse meio do caminho aprendendo muito, né, como você formar um time, como você se aproximar de pessoas que vão te ajudar nesse desenvolvimento. Até esqueci de perguntar, mas se tiver algum problema no áudio, no vídeo, me avisem que eu tento corrigir aqui. Mas até vamos aproveitar, vamos tocar direto aqui para o conteúdo, que tem bastante coisa legal para a gente ver e eu quero otimizar bastante o tempo de vocês. Eu sei que quando a gente faz uma live no Facebook, tem toda essa coisa de notificação, alguém te chama no Messenger, um monte de coisa acontecendo, mas tenta guardar o telefone, né, se você estiver no computador, tenta tirar as notificações aí, vamos focar que tem bastante conteúdo, bastante coisa legal pela frente. Se você tiver dúvidas, pode perguntar aí a qualquer momento. Se eu estou aqui meio que aberto uma janelinha que eu consigo ver os comentários de vocês. Se eu achar que já dá para responder essa dúvida, se tem muito a ver ali com o que eu estou falando, eu já paro e já respondo. Ou eu vou deixar para o final, que daí eu vou vasculhar aqui todos os comentários e vou respondendo para cada um de vocês aí com maior calma. Legal? Então vamos lá, como criar o seu núcleo de eventos. O que você vai aprender hoje? Vou mostrar para vocês, e até essa vivência que eu tenho muito lá dentro da própria Social Wave, que a gente acaba interagindo com muitas grandes produtoras. Então vou mostrar para vocês como algumas das principais produtoras de eventos musicais do Brasil são estruturadas, como que você vai iniciar o teu núcleo de eventos, qual que é a mentalidade, qual que é o mindset que você precisa para você fazer isso. Como que você vai selecionar sócios que vão te ajudar a desenvolver essa tua empresa? E como fazer a divisão de tarefas e trabalhar em equipe, que não é uma coisa às vezes tão fácil, tão simples de ser feita. E daí também, como eu comentei, a qualquer momento ou mais no final, você vai ter todas as suas dúvidas respondidas ao vivo. Eu até lancei há pouco tempo esse curso, foi em agosto, a gente já está na 3ª turma e eu estou muito feliz com o resultado do curso de produção de eventos na prática. E como eu comentei no começo aqui do workshop, eu estou fazendo, né, esses encontros aqui semanais, porque eu sinto que ali eu apresento assuntos no curso, mas às vezes eu não tenho o tempo,
né, de desenvolver eles bem a fundo. Até lá no curso a gente tem 2 aulas que trata dessa parte de como iniciar um núcleo e tem mais, no máximo ele tem 10 minutos. Então eu achei que seria muito legal, né, se aprofundar mais nesse assunto. Então vocês que estão aí recebem meio como bônus isso, como um workshop grátis. Pensar assim, para você criar o teu núcleo, para você começar a fazer eventos, não é para todo mundo, certo? Não é qualquer pessoa que tem essa habilidade, essa calma, essa parcimônia. Tudo certo, Antônio? Bom te ver, hein, cara? Esse horário é bom para você, hein? O Antônio é lá de Portugal, é meu aluno português, então ele fica aí sempre. Acaba sendo mais difícil para ele poder assistir as aulas ao vivo, que às vezes é 8 horas, 8 da noite, 9 da noite, e para ele já é de madrugada lá em Portugal, agora acho que é no meio da tarde. Legal te ver aí, cara. Então, para quem que vai funcionar criar um núcleo, criar eventos? Daí, André, tudo certo, cara? Bom te ver também. Vai ser para quem gosta de desafios, né? Você criar uma festa, você tem muitos elementos ali conectados, muitas coisas que você tem que cuidar, né? Você tem que saber lidar com o público, você tem que saber lidar com parceiros e tudo mais. Então, você tem que gostar de desafios, você tem que gostar de empreender, né? É para quem aqui quer também criar a sua realidade, mas criar essa realidade empreendendo, colocando a mão na massa, né? Investindo em você mesmo. Então é importante você colocar isso na cabeça. Se você talvez não tenha esses elementos, né, talvez não seja, né, você não seja a pessoa certa para começar a fazer festas, talvez seja o melhor caminho trabalhar em algum outro núcleo, mas se você quer criar o teu núcleo, você vai precisar disso para conseguir rodar bem. Até acho que vale eu me apresentar aqui rapidamente. Acho que sempre quando eu faço os workshops acaba vindo pessoas que não conhecem o meu trabalho. Eu já estou 20 anos envolvido com a produção de eventos, como eu comentei agora há pouco. A primeira festa que eu produzi foi em 1999. Eu também fui sócio fundador e diretor-geral por 10 anos da IMEC, Academia Internacional de Música Eletrônica, que acabou se transformando na maior rede de escolas de DJs do Brasil. Tanto com a Big Fish Mainframe e as festas da IMEC, eu realizei mais de 300 eventos e consegui desenvolver formas sistemáticas de lotar essas festas. É um pouco dessa expertise que eu trago aqui para o workshop, para o curso de produção de eventos na prática e também para a Social Wave. Tanto com o meu canal no YouTube, blog, o trabalho na escola e workshops que eu ministrei de norte a sul do Brasil, eu já ajudei milhares de DJs, produtores musicais e produtores de eventos. E na Social Wave eu tenho o prazer de trabalhar com alguma das melhores e maiores produtoras de eventos musicais do Brasil, principalmente de música eletrônica, e eu acabo aprendendo muito, mas muito com essas feras aqui, e é um pouco também dessa expertise que eu estou trazendo hoje, principalmente nessa parte da estruturação dos núcleos. E se eu não tivesse produzido as minhas próprias festas, eu no começo eu fiquei um ano, né, praticando discotecagem, tocando em casa, e eu não conseguia um espaço, não conseguia lugares para tocar, e se eu não tivesse feito minhas próprias festas, eu com certeza não teria tido nem minha carreira de DJ, e com certeza não estava aqui falando com vocês. Eu gosto muito de ensinar, e eu sei também que quando você está compartilhando conhecimento, você acaba também aprendendo muito, então para mim é um processo bem importante, bem especial na minha carreira e na minha vida. Então vamos lá, tópico número 1. Eu queria começar mostrando, e até para tirar um pouquinho, né, do mito que de repente você tem na tua cabeça, como que alguma das principais produtoras do Brasil, como que elas são estruturadas. E aqui eu queria até começar trazendo desse meu primeiro núcleo que eu lancei, a Big Fish, o que eu errei mais na Big Fish, nessa composição, nessa maneira que a gente tinha divisão de tarefas, até para você evitar esse tipo de coisa. Então, né, a gente vai falar dos principais produtores, eu quero dar esse passo para trás para mostrar como que foi meu trabalho lá no começo e tudo que eu errei nessa jornada para você não cometer esse erro. Então, esse núcleo era formado por mim e por mais 2 DJs, o Rafael Gadotti e o Rafael Araújo, e a gente não tinha divisão de cargos. Não tinha alguém, por exemplo, que tinha que cuidar do marketing.
não tinha alguém que tinha que cuidar da parte operacional, do financeiro. Então todo mundo fazia tudo, e quando todo mundo faz tudo, basicamente, né, ninguém faz nada, ninguém se sente dono daquilo, e ninguém até responde para ser elogiado, talvez, se fez uma coisa muito certa, ou para ser cobrado se fez alguma coisa muito errada. Então, isso é um erro muito grande e espero aí ficar esse alerta para vocês não cometerem. Então, como eu comentei, não tinha divisão de cargos e ninguém era responsável por nada, era aquele deixa que eu deixo, e a gente acabava errando bastante por causa disso. A gente não tinha também essa figura do diretor-geral, alguém que ia lá defender a empresa, que ia representar, que ia estar na frente de tudo, e que não vou dizer que também ia ser a pessoa que ia ter a palavra final em todas as decisões, mas alguém que pudesse coordenar todas as partes. Acabava sendo porque a gente me uni com outros 2 DJs, a gente, né, criou esse evento, a gente era muito amigo, então era uma coisa assim, quase numa empresa meio que familiar. E sabe que numa empresa familiar às vezes a coisa não funciona direito. Tem aquele tiozão que só faz besteira, que erra um monte de coisa, mas porque ele é da família, ele acaba não sendo, vamos dizer, demitido. E a gente nunca acabou, né, tipo assim, contratando ninguém, a gente nunca acabou desenvolvendo muitos parceiros, e eu acho que também isso é um erro muito grande. Mas legal, isso aqui é como a Big Fish errou, e agora vamos ver como as principais produtoras do Brasil, como que elas são estruturadas. Até tem uma coisa muito interessante, porque assim, a maioria das produtoras e das maiores do Brasil, elas têm uma estrutura muito enxuta. Então, muitas vezes, assim, quem está no dia a dia trabalhando e defendendo a empresa são só os sócios. Num outro extremo, se você for ver, por exemplo, a Time for Fun, faz Lollapalooza, faz grandes eventos, eles têm lá 200, 300 funcionários. Se for no LinkedIn, dá até para entender ali toda a estrutura da empresa. Mas são muito poucas produtoras, mesmo as muito grandes, como, né, uma Experience da vida, é um grupo muito reduzido de pessoas que tocam no dia a dia. E daí para fazer o evento, é aquela coisa assim, até na própria Experience acho que é uma boa forma da gente, né, entender. Quando tem lá 6 meses antes da festa, eles começam a contratar freelancers, eles começam a desenvolver ali o evento, coloca no ar e manda ver. Mas depois que passa a festa, né, sai o after movie, a coisa esfria um pouco, e eles vão mantendo só um TBT ali toda quinta, e vai seguindo assim, sem muitas pessoas trabalhando no dia a dia, né? 6 meses desconectado e 6 meses mais conectado, fazendo a coisa acontecer. No geral, muitas dessas produtoras também não têm espaço físico. A galera, cada um trabalha meio que na sua casa, né, faz às vezes uma reunião num café, alguma coisa assim, mas eles acabam não gastando dinheiro, né, num lugar fixo assim. E acaba acelerando, como eu falei, quando tem evento, né? Aqueles 6 meses desconectado e aqueles 6 meses mais dando um gás quando a festa já está no ar. E eles trabalham muito, acho que é bem interessante, até dando como exemplo a própria Experience, eles desenvolvem muito bem os parceiros que vão ajudar nessa jornada. Eu vejo, por exemplo, o Guigo, que é o cara que é o diretor de marketing, ele já está aí, desde que a gente começou a trabalhar com a Experience, já 4 anos atrás, ele continua lá, eles têm uma parceria muito forte, e como a pessoa já está há tantos anos trabalhando para essa produtora, ele vira quase como um funcionário, alguém ali interno, mesmo que seja contratado como freelancer. Então isso eu acho que é bem interessante. Então, né, esses passos iniciais era para mostrar os erros da Big Fish, para você fugir daquilo, para você não cometer nada parecido, mas para você daí entender também como que as principais produtoras estão rodando. Aqui, como iniciar o seu núcleo? Essa parte eu vou passar um pouquinho como se fosse a mentalidade que você tem que ter, o mindset, né, que você tem que aplicar para você ter sucesso para iniciar o teu núcleo. Então, no geral, um núcleo, e eu vejo que é bem importante, você trabalhar com um número meio que ímpar. Por quê? Se está você sozinho, puta, vai ser muito difícil. Você vai ter que fazer tantas coisas, vai ter que cuidar de tantas áreas, e você com certeza não vai conseguir ser bem sucedido em todas as áreas, em todo momento. Se tiver você e um sócio,
e for uma divisão meio que 50% para um, 50% para outro, vocês vão estar sempre num impasse. Porque vocês podem concordar muita coisa, mas vai ser normal, comum e até saudável para essa relação e para essa empresa que vocês vão discordar. Mas daí na hora que discordar, como é que fica essa tomada de decisão? Sempre alguém vai sentir que, putz, não fui bem ouvido, não seguiram a minha opinião. Mas se você tem 3 pessoas, daí sim, um pensa de um jeito, outro pensa do outro e um terceiro desempata. 4 também pode ser um número um pouco complicado, às vezes mais difícil de dar esse empate como com 2 pessoas, mas daí talvez então 3 e 5 funciona muito bem. Daí você consegue, né, dividir as diferentes áreas, até vou mostrar daqui a pouquinho as 3 principais áreas que você precisa ter, e daí 3 pessoas pode funcionar muito bem, que cada um cuida dessas áreas. Se for 5, você faz mais subdivisões. O que você tem que também ter na tua mentalidade, agora nesse momento inicial, é que se você trouxer outras 2, outras 4 pessoas que pensem exatamente como você e que tenham exatamente as mesmas habilidades, vocês vão estar muito em cima, vai ter uma intersecção, assim, vocês vão estar fazendo as mesmas coisas e, diferente de somar, vai meio que amontoar só. Mas se você, um é mais especializado em marketing, um adora finanças, planilhas, um gosta mais do lado artístico, ou de repente se você quer se unir com outros DJs para lançar um núcleo. Um toca um som house um pouco mais leve, um toca um techno super pesado, um toca trance, ou toca um tech house. Então se tiver também essa diferenciação, pode ser interessante, que até para de repente montar um line-up, montar uma história, vocês não vão ficar sempre, né, amontoados fazendo as mesmas coisas. E tem esse conceito muito legal, esse livro aqui do Lex Cisney, que é o Organizational Physics. Ele trouxe elementos da física para dentro de empresas, dentro de organizações. Até esses slides aqui tem algumas coisas em inglês, mas eu vou traduzindo para vocês. Como eu falei, essa parte aqui, o tópico número 2, é um tópico bem de mindset. Então pensa lá, tem que ter 3 a 5 pessoas, você tem que ter pessoas que tenham habilidades diferentes, que vão complementar com o que eu penso, com o que eu acho. E olha que interessante, assim, esse vetor da felicidade e da produtividade. Você tem uma parte que é como que você está. Tem também, a gente sempre está se vendo no futuro. E a gente sempre se vê no futuro com uma versão melhorada de nós mesmos. Então tem como você está e como que você quer estar. Só que daí tem um terceiro vetor importante, que é como que as outras pessoas querem que você esteja. Então se você conseguir ter essa intersecção, você já está se sentindo bem. Você, né, tua visão de futuro também é muito próxima ali do que você já tem no presente. As pessoas querem que você faça isso, que você atue dessa maneira. Pronto, você está nesse ponto aqui que é só felicidade, todo mundo vai estar satisfeito com o teu trabalho, você também vai estar satisfeito, não só nesse momento, mas também de médio e longo prazo. Mas na maioria das vezes acontece isso. Né? Você está de um jeito, você quer estar do outro, e as pessoas querem que você esteja de uma outra forma. Então você fica aqui meio perdido, você não está feliz e as outras pessoas não estão felizes em relação a isso. Para você resolver esse tipo de coisa, tem esse conceito que é muito interessante, que é o Genius Zone. Então, imagina lá, pensa aí comigo. Qual tipo de atividade, qual tipo de ação, de trabalho que você gosta muito de fazer e que você gosta tanto de fazer que às vezes você fica horas, você se perde ali de quantas horas você investe naquilo, você entra naquele flow, você entra, né, num nível de concentração altíssimo ali quando você está fazendo isso, então você tem muita satisfação, você consegue ter um foco muito grande e no geral quando você está no teu Genius Zone, você está muito feliz, né? Você está fazendo essa coisa muito boa e você faz bem isso, certo? Então quando você junta tudo isso, é basicamente assim o trabalho ideal, aquela coisa que muitas vezes o DJ fala, meu Deus, eu iria lá tocar talvez de graça, estão pagando para eu me apresentar, melhor ainda. Então, no geral, talvez muitos de vocês, o teu Genius Zone seja tocar como DJ, seja você produzir uma música, você talvez como empreendedor, fazer talvez a parte artística ou fazer só a parte do marketing. Mas daí quando você vai começar
uma produtora, que não deixa de ser uma empresa, você raramente, no momento inicial, vai conseguir ficar 100% do tempo do teu Genius Zone. Você vai começar... Legal, hein, Abner? Boas dicas aí, cara. Vou até colocar aqui, ó, pra galera dar um check aí. Pô, você sempre fazendo uns insights muito bons, hein, cara? Legal, muito bom ver a tua participação aqui. Então, você quando vai começar essa produtora, você raramente vai conseguir estar no teu Genius Zone. Você raramente vai conseguir pensar no DJ, no produtor, só produzir e só tocar. Você vai ter que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Então você pensa, pô, mas eu estou começando a produzir esse evento porque eu quero tocar mais, eu quero desenvolver minha carreira e agora eu estou me vendo aqui, sei lá, organizando a parte de segurança, organizando a parte de venda de ingresso, estou tendo que lidar, sei lá, com promoters, com excursionistas, então você sai do teu Genius Zone. Mas o que eu quero mostrar para você, essa parte da mentalidade que você tem que ter, você nunca vai poder ficar sempre no teu Genius Zone, mas você tem que pensar um desenvolvimento dessa tua produtora que você consiga chegar num certo momento que você vai retornar para o teu Genius Zone. Acontece com assim, vários DJs, vários produtores que iniciam uma produtora, começam a fazer eventos, ele vai lá, ele começa a fazer os eventos, daí ele começa a tocar mais, daí ele ganha uma graninha, daí ele tem uma exposição no mercado, e daí ele pensa, mas puta, tá chato que eu tenho que ficar fazendo um evento, eu tenho que ficar metendo a mão na massa lá, e ele acaba desistindo e ele para de fazer aquela festa. Então você tem que imaginar, que você inicia por causa do teu Genius Zone que você quer fazer isso acontecer. Quando você vai fazendo a tua empresa, desenvolver ela, crescer, invariavelmente você vai sair do teu Genius Zone, mas o teu ciclo final é você conseguir retornar para o teu Genius Zone. E para isso você vai precisar de bons sócios, você vai precisar de bons parceiros, funcionários, e é muito disso que eu quero trazer para vocês. Então pensa nesse ciclo, pensa no teu Genius Zone, pensa que você vai ter que sair dessa zona de conforto, mas o objetivo aqui eu quero mostrar como que você pode retornar a isso. Legal, então vamos ver como é que você vai poder selecionar sócios que vão te ajudar nesse teu sonho, nesse teu desenvolvimento. Pensar, quem que pode ser um possível parceiro para você tocar esse projeto? Será que funciona familiares? Eu até vejo alguns casos, por exemplo, o Natan da Perception, que é um produtor de eventos lá de Uberlândia, ele faz essa festa junto com o irmão dele. E eles, de uma certa maneira, se dão bem e funciona essa parceria. Ele falou que às vezes dá umas dor de cabeça, ele falou que até o ideal, quando ele sente ali que o sangue esquenta, que tipo, a coisa não está rodando tão bem, ele não vai lá gralhar com o irmão dele, ele não vai chegar a vias de fato ali para brigar com ele, mas ele deixa dar uma esfriada e ele retorna em relação a isso. Então eu sei que tem vários cases de sucesso, como a própria Perception, e tem muitas outras produtoras, Subtropical, por exemplo, que é um festival alternativo, que tem bastante workshops, não só festa. Também é um casal que faz, o João e a Bruna, então tem bons cases, mas eu no geral, até pessoalmente, eu não gosto. Eu já trabalhei, por exemplo, com meu irmão, com meus pais ali já alguma coisa, e sempre parece que tem um quê assim emocional a mais, e é difícil às vezes ser mais sincero, mais direto. Então eu acho que vale evitar familiares, mas eventualmente pode funcionar. Amigos acaba sendo também relativamente complicado. Por quê? Às vezes a pessoa é teu amigo há tanto tempo e você tem, né, esse relacionamento, que a pessoa às vezes tem, sei lá, algum tipo, sei lá, não sei se é a melhor palavra, deficiência, e você releva isso, e você deixa passar, acaba se transformando numa coisa meio familiar. Então, eu não gosto muito, mas também pode funcionar. O que eu acho interessante, e agora vamos entrar nos que eu indico mais, é, por exemplo, colegas de turma. Então eu sei que tem uma galera que faz, por exemplo, curso de DJ, faz curso de produção musical, faz curso de produção de eventos, e é interessante porque daí você sabe que são pessoas que têm esse mesmo sonho que você, que querem desenvolver uma carreira, que querem fazer a coisa acontecer. Então, pô, nada melhor do que atrair essas pessoas,
porque eles já estão meio que nesse caminho de transformação, eles já estão botando a mão na massa, já estão investindo neles mesmos, certo? Então pode ser muito legal. Claro, eu acho que é importante a médio e longo prazo, essa pessoa que você traz, que é um conhecido, que é um teu colega de classe, ele vai virar teu amigo. É importante também ter esse relacionamento. Mas se trouxer pura e simplesmente porque ele é teu amigo, não porque ele tem uma habilidade ou ele está no mesmo nível de desenvolvimento que você, vai ser provavelmente bem complicado. Funciona talvez, pensando em DJs, né, ter outros DJs, né, outras pessoas que vão talvez complementar o teu som. Funciona muito bem, porque o DJ também, né, quer divulgar o seu trabalho. Se você só produz evento, se você não é DJ, não é artista, legal, pode funcionar. Mas se você tem dentro do teu núcleo artistas, isso facilita a tua vida, principalmente no começo dessa jornada. Imaginar que você vai fazer uma festa, vai fazer uma parceria com uma casa noturna para fazer o que eu falo da festa sem custo ou sem risco. Se você for só produtor, você vai ter que dar um jeito de fazer a parte do marketing, no boca a boca talvez funcione muito bem se for um espaço relativamente pequeno, mas se você não tiver no teu núcleo alguém que seja artista, você vai ter que contratar um artista, então teu custo já vai subir. Então se você não é DJ ou artista, talvez seja legal trazer alguém que tenha essa veia artística, porque também, se você não for um artista, você às vezes não está lá tão mergulhado nesse universo. Você não está conhecendo as novas tendências, você não conhece novos artistas que estão despontando, novos produtores, e o cara que é DJ, ele vive disso, ele vai estar com isso no radar e ele vai poder ajudar a desenvolver muito esse lado. Então não é uma coisa obrigatória, mas eu sinto que ajuda muito, né, nessa criação do núcleo. E também com certeza, né, funcionaria muito bem profissionais da área, alguém que talvez já trabalha numa agência que presta serviço para produtores de evento, para alguém que trabalha na parte, né, de venda de ingresso. São pessoas que já têm um conhecimento do mercado, já têm outros contatos e podem te ajudar a desenvolver esse núcleo. Então, desses 5 aqui, eu fugiria meio que de talvez familiares e amigos e trabalharia muito mais profissionais da área, talvez DJs, e colegas de turma, se você está fazendo algum curso, alguma coisa assim. Onde que você pode encontrar? Então você pode encontrar essas pessoas no geral, às vezes, numa balada, né? Tá ali, tá sempre saindo, encontra as pessoas, começa a interagir, faz uma amizade, e a pessoa, se ela também frequenta bastante casas noturnas, festas e tudo mais, ela provavelmente tem um círculo de amizades relativamente grande, e ele pode ajudar muito a divulgar o evento pelo boca a boca. Eu acho que vale, e a gente pensar uma questão meio de uma jornada, né, o evento mais simples que você pode organizar, que não deixa de ser um evento, como isso aqui, esse workshop não deixa de ser um evento também, é organizar encontros. Então imaginar, eu quero começar um núcleo, tem algumas pessoas que eu acho que podem ser interessantes para trabalharem aqui comigo, são pessoas que meio que eu conheço, mas não tem um relacionamento tão grande. Pega na tua casa e marca um encontro. Fala, galera, nós vamos fazer um encontro de DJs aqui no sábado à noite ou na segunda à noite. Venham aqui, vai ter você serve um salgadinho, alguma coisa simples, um snack, cada um traz a sua cerveja e vocês começam a bater papo sobre o mercado de música, sobre eventos, sobre produção de festas. E com essa conversa, você já começa a ver, que esse cara conhece muito, hein? Esse cara conhece um dono de um espaço, esse cara conhece sobre marketing, esse cara conhece sobre o lado artístico. Então, com esses encontros, você daí organiza isso, já liga o teu radar para você ver potenciais parceiros para você trazer para o teu evento. Funciona também muito por indicação. Então, foi lá, conheceu alguém, daí você fala, não, estou querendo criar um núcleo, querendo produzir eventos, daí talvez a pessoa, eu estou na correria, acabei de casar, meu filho acabou de nascer, ou eu comecei um novo emprego e não é um momento para mim, mas talvez esse teu conhecido, esse teu amigo, possa indicar outras pessoas. Até um case bem interessante de um aluno do curso de produção de eventos na prática de agosto foi o Regis Follman. Ele é residente de uma casa, então o primeiro lugar que ele foi para produzir uma festa foi nessa casa que ele é residente, e ele conseguiu fechar lá o primeiro evento dele, que foi a Incomum.
Só que lá ele toca open format, que é aquele toca um estilo mais aberto, toca vários tipos de som, e ele ama, ele quer fazer um evento de tech house. Então ele pegou, fechou esse primeiro evento nessa casa e ele saiu conversando com muitos produtores, com muitos donos de espaço lá na região dele, até encontrar o local que ele ia lançar esse segundo label de festas dele. E quando ele fez toda essa movimentação, e ele começou a bater na porta, começou a falar com uma galera, aconteceu que todo mundo percebeu que, pô, esse cara tá querendo desenvolver a cena, tá muito legal, ele tá com bom conteúdo, tá fazendo curso, e o principal produtor de eventos da região, acabou que ele brigou com o sócio e sentiu no Regis com potencial de ajudar ele a fazer, a tocar esse núcleo. Então, ele não foi diretamente que ele conheceu ele, mas foi por indicação, e agora ele já tem 2 núcleos de festa e ele está sócio de um terceiro núcleo de festas, já está organizando eventos enormes, muito pela essa indicação que veio. Pode ser também, né, pesquisar online, você procurar, né, no próprio Facebook, no próprio Instagram, ver quem que talvez já esteja produzindo um evento, quem que esteja afim de se envolver nessa área. Então são 3, 4 lugares aqui bem interessantes para vocês identificarem possíveis sócios. Eu acho que funciona muito bem nessa parte de organizar encontros, eu gosto muito dessa estrutura, e também por indicação, com certeza vai funcionar. Como selecionar? Esse livro do Patrick Lencioni, para mim foi muito importante. Eu até estava com uma meta de ler 50 livros esse ano, eu passei dessa meta, li já 60 e poucos. Talvez chegue nos 70, vamos ver se eu vou conseguir. E esse livro foi muito legal, porque ele traz umas sacadas muito interessantes. E ele traz que você, para cada um, não só dos teus sócios, mas para os teus funcionários, você precisa dessas 3 características, que é inteligência emocional, a pessoa ser faminta, ela gostar de trabalhar, de meter a mão na massa, e também de ser humilde. E como que você consegue descobrir se a pessoa tem esses elementos? Então, no geral, funciona muito bem, né? No dia a dia, quando mete a mão na massa, quando a coisa está girando, você fica muito claro esses elementos. Mas, num bate-papo, você também consegue perceber algumas coisas. Então, por exemplo, se ele é faminto, eu gosto muito de perguntar, pô, me conta aí de algum projeto que você já fez, como é que foi esse projeto, como é que foi o trabalho. Então, se a pessoa não conseguir citar para você nenhum projeto que o cara varou a madrugada, que o cara deu maior gás, que ele fez a coisa acontecer, você já acende um sinal amarelo aí que provavelmente ele não é faminto. Ele não é aquele cara que gosta de trabalhar muito. E, invariavelmente, para você ter sucesso no teu evento, você vai precisar investir horas e horas, né, para levantar voo, né? Principalmente no começo. Pô, não tem muito dinheiro, não tem muito nome no mercado. Você só vai conseguir bombar o teu evento por esse marketing boca a boca, por 1 a 1, para chamar as pessoas, para criar esse relacionamento. Então, se a pessoa não tiver, né, essa fome de fazer a coisa acontecer, for, não, já são 18 horas, vamos pro barzinho beber, puta, final de semana, não vamos trabalhar, putz, reunião, deixa para amanhã, então você vai ter problema. Então, essa pergunta só, dele contar de um projeto, já pode te ajudar muito, mas claro que no dia a dia também facilita. Dele ser humilde. Humilde até você pode pegar muito pela fala. Se a pessoa ela só fala eu, você já pode imaginar, né, que ele é meio egocêntrico, que ele acha que tudo gira em torno dele. Até muito quando às vezes você pergunta do projeto, se a pessoa já contar, não, porque eu fiz um projeto na faculdade e pô, foi super complicado, porque a gente tinha que fazer uma revista, editar a revista, fazer um monte de coisa, que não sei o quê. Se ele ficar falando, porque eu editei, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, você, mas você fez tudo isso sozinho? Não, tinha as outras pessoas, mas eu que liderei, eu que fiz, eu que meti a mão na massa. Você já pode entender que a pessoa não é humilde. E o que pode ser ruim se o cara não for faminto? Você que vai ter que fazer tudo, o cara vai ganhar todos
os louros ali, né? Vai ser, todo mundo vai falar que a festa bombou, que foi legal, vai dar parabéns para ele, mas você que ficou suando, você que fez a coisa acontecer. Em relação à humildade, é meio parecido, né? Ele vai, imagina se o cara não é faminto e não é humilde. Você vai ter que fazer todo o trabalho e no final das contas ele vai dizer para todo mundo que foi ele que fez, que a festa é dele só, que ele que é a peça principal disso. Então vai acabar até atrapalhando um pouquinho o teu psicológico. Da inteligência emocional, muitas vezes no dia a dia isso aflorece, né? Tem uma discussão ali mais acalorada, você vê que a pessoa sai batendo porta, você quer discutir alguma coisa, sei lá, de uma porcentagem ali da divisão da empresa ou de uma divisão de lucros, a pessoa fica nervosa e tudo mais, ou algum colaborador invariavelmente vai cometer algum erro, vai acontecer alguma coisa e a pessoa não sabe lidar com isso, ou tem um cliente que foi lá e por algum motivo não gostou do evento, xingou, o cara vai lá e xinga em cima, então isso pode gerar problemas enormes. Teve até um barzinho em Curitiba aqui que teve uma discussão ali entre o dono e um dos frequentadores e o barzinho fechou, tipo, queimou a cara, todo mundo, né, deixou de ir nesse lugar por causa dessa falta dessa inteligência emocional desse sócio. Então, são elementos que você, às vezes, numa entrevista, num bate-papo, naquele encontro que eu falei que talvez seja muito legal para você encontrar os teus sócios, você consegue já ir captando esse tipo de coisa, mas às vezes eu fico assim, por exemplo, quando eu vou contratar alguém novo para trabalhar na Social Wave, às vezes eu percebo, porra, pelo que o cara está falando, ele parece bem faminto. O cara gosta de meter a mão na massa. Pô, tô sentindo que ele é humilde. Talvez naquele primeiro papo eu não consigo entender se ele tem essa inteligência emocional ou não, mas eu deixo um sinal verde para os outros dois quesitos e um amarelo para o outro e vou tocando até eu perceber, né, mais entrevistas, mais interação, até eu achar alguém que tenha esses três elementos. Então, como eu comentei, pode ser às vezes no dia a dia você perceber através de uma entrevista, e que pode funcionar também, em vez de você, vamos começar esse núcleo, vamos, legal, mas não faz um casamento para o resto da vida, combina com ele, olha, vamos organizar esse primeiro evento aqui que vai ser uma festa fechada, que vai ser, sei lá, no salão de festas aqui do meu prédio, então vamos fazer só esse primeiro evento para a gente sentir como é que é o nosso trabalho, como que as coisas estão acontecendo. Então você começou um namoro, mas você não casou ainda com aquela pessoa. E daí a festa rola, acontece todo o evento, e você consegue daí analisar como que foi, né, no dia a dia, nesse pequeno projeto, se essa pessoa tem essas características. Então, se você está fundando, né, essa empresa, e para você levantar aqueles três quesitos, eu acho que vale às vezes você entrar nesse tipo de discussão aqui. Eu gosto muito de brincar com fogo. Então, se você deixar para ter aquelas discussões que são importantes, como, por exemplo, divisão de cargos, divisão de uma porcentagem ali da sociedade, ou discutir uma coisa do artístico, alguma coisa que seja um impasse, você pensa de um jeito, a pessoa pensa do outro. Então é legal ter essas discussões. Se você pensar, nossa, não vou trazer esse assunto, porque esse assunto, né, a pessoa vai ficar braba comigo, a coisa não vai rolar, você vai ter uma dor de cabeça muito maior lá na frente. Então você tem que trazer esses assuntos, gerar esse tipo de discussão e ver se a pessoa trata com parcimônia. Eu já tive sócio, por exemplo, que eu já estava amarrado com esse sócio lá há 1 ano e pouco, e daí a gente começou a ter esse tipo de discussão e o cara saía batendo porta, discutindo, brigando. Então, se eu tivesse feito isso no começo desse processo, eu tinha, né, muito menos dor de cabeça e com certeza teria muito mais sucesso. Então brinca com fogo, e se brincar com fogo pode ser essa definição de cargos, pode ser você já discutindo como é que vai ser a tomada de decisão. Imaginar, pô, esse cara vai cuidar do marketing, esse outro cara vai cuidar do artístico. Ele pode já decidir tudo sozinho ou não? Ou ele vai ter que, vamos dizer, fazer um trabalho, fazer uma pesquisa, apresentar para os outros sócios e como que isso vai ser decidido. Então discutam como que vai ser feito isso, porque daí você também já vai ver como que a pessoa fala, como que ela desenvolve esses conteúdos. Então, né, cargos, tomada de decisão e também a participação e divisão de dinheiro são coisas que faz o sangue ferver. E você precisa fazer esse sangue ferver no começo do teu núcleo, como eu falei para você. Não deixa para ter essa discussão lá na frente, porque senão vai ser uma dor de cabeça enorme. Daí a pessoa já tem o sócio, já está trabalhando. Começa pequenos
projetos e bota essas discussões na mesa. Tem aqui daí, vamos falar, né, mostrei para vocês como as principais produtoras são montadas, os erros da Big Fish. No tópico anterior foi um pouco do mindset, onde encontrar essas pessoas, como interagir e tudo mais. E agora vamos falar de como fazer a divisão de tarefas e como trabalhar em equipe. Até pensa assim, você está montando essa tua empresa, né? Qual é a diferença de você montar uma empresa que seja mais parecido, né, com um foguete, que de repente vai lá para a Lua, vai levar um satélite, ou, né, uma estrutura dessa que tem lá vários paraquedas meio que segurando. Os teus sócios e essa composição que eles vão fazer com você vai ser uma combinação ou outra. Ou vai ser uma combinação que vocês se complementam, que vocês trabalham juntos e a coisa vai voar e vai longe, ou não. Imagina se você é esse sócio aqui, você tem outros 3 que vão te segurando, que te travam, que te seguram. Então pensa muito nisso, pensa como evitar esse tipo de coisa, aqui até acho que eu fiquei na frente de vocês, pensa como evitar esse tipo de coisa na estruturação da tua empresa. Essa sacada aqui é uma sacada muito legal e eu acho que pode fazer a diferença total para vocês. Eu me considero, e as pessoas meio que apontam, como uma pessoa meio visionária. Uma pessoa que gosta de trazer novas ideias, de pesquisar novas oportunidades. Isso é bom, né? Ter alguém que vai lá e vai fazer todo esse tipo de coisa. Mas, às vezes, para o dia a dia de um processo ali, de uma empresa, de uma produtora, pode ser ruim. Veja, por exemplo, eu comentei com vocês que eu estava com essa meta de ler 50 livros. E no começo do ano eu estava acelerando, né, a leitura, que eu queria bater essa meta e não queria, né, deixar de perder essa quantidade que eu tinha meio que organizado para ler. Então eu pegava, às vezes, final de semana, e lia 2 livros no final de semana. Eu começava a ler um na sexta, e daí no sábado eu já terminava ele, eu fazia um resumo do livro, e daí dava um gás no domingo, ficava lendo, lia 2 livros. Daí eu chegava na segunda-feira pro meu time lá na Social Wave e falava, galera, pô, eu li 2 livros muito bons, você não sabe o conceito, como é isso aqui funciona. Daí eu sentava, começava a apresentar para os funcionários, e os caras, legal, hein, puta interessante, acho que pode funcionar. Daí a empresa inteira virava nessa direção e começava meio que a seguir essas coisas que eu tinha apresentado. Daí passava mais um final de semana, eu lia mais 2 livros, fazia o resumo, chegava, galera, agora tem um outro conceito, uma outra coisa muito legal, que funciona muito bem. E as pessoas olhavam, interessante, legal. Então todo mundo tinha apontado para uma direção, eu chegava na semana seguinte e falava, galera, não é essa direção, é a outra. Daí todo mundo tentava virar para aquela nova direção. Beleza. Daí chegava o próximo final de semana. Galera, tem mais uma ideia, não sei o que, inovadora, vai fazer agora, vai catapultar a nossa empresa, vamos para lá. Daí chega um momento, e aconteceu isso, vivi isso. A galera falava, desistia. Falava, agora é a novidade da semana, né? Deixa que ele tá com essas ideias malucas, daqui a pouco ele já esquece dessa ideia e já vai trazer uma outra ideia semana que vem. Ou eles ficavam meio assim, não, vamos deixar ele, né, falar. Se ele continuar falando por um bom tempo e estiver apaixonado por essa ideia, a gente segue, mas não vamos ficar seguindo a torto, a direito, a qualquer momento, a qualquer mudança. Então, o que funciona bem? É legal ter um sócio visionário, alguém que vai apontar essas ideias, mas você também precisa ter um sócio que seja um sócio integrador. Se o visionário ele olha o todo e ele quer apontar uma direção lá para frente, o integrador é aquele que olha as partes, que ele analisa, né, os detalhes, e o diabo mora nos detalhes, e eventualmente o integrador aplica isso e faz a organização inteira seguir esses novos conceitos, essas novas ideias. Então até muito legal na Social Wave hoje, a gente tem essa estrutura de eu ser o sócio visionário e o Ricardo é o sócio integrador. Então hoje eu não faço mais essa interação de chamar o time todo, de fazer reuniões, de apresentar essas novas ideias. Eu toda segunda eu faço uma reunião de manhã com o Ricardo, a gente discute ideias, possibilidades, fala dos resultados da semana,
eu apresento essas novas coisas que eu pensei, que eu estudei, ele anota tudo e ele faz um filtro. Ele vê o que pode ser aplicado, o que vai funcionar melhor, e invariavelmente tem funcionado isso, né? Causou muito menos disrupção no nosso time. E até olha que interessante, o que eu até comentei com vocês que ia falar da estrutura da produtora. Na estrutura da tua produtora, deixa eu até tirar aqui minha carinha para poder facilitar, você só precisa ter 3 grandes setores, que é o setor que eu chamo aqui de crescimento, que é marketing e vendas, o setor operacional, que é aquela parte da entrega do teu evento, né, como é que vai ser no dia a dia ali, o que vai acontecer na hora da festa, e uma outra área muito importante que é o teu administrativo financeiro, que é o administrativo financeiro, o contábil e o jurídico. Até se tiver 3 sócios, você pode sentar cada um deles num desses setores aqui, e o que eu falei que é bem importante lá atrás, não adianta se não tiver uma divisão. Você sabe que tem que fazer marketing e vendas, sabe que tem que fazer o operacional, sabe que tem que fazer o administrativo, mas a cada momento uma pessoa cuida, uma coisa meio desestruturada, então não tem ninguém respondendo por aquela área. Puta, foi uma merda, não vendeu ingresso, puta, vamos levar prejuízo. Que pena, beleza. Ou, puta, o marketing e vendas bombou, mas a entrega foi uma merda, deu tudo errado, todo mundo reclamando, putz, a segurança estava ruim, o som estava ruim. Ou pior de tudo, você fez um marketing muito bom, a entrega foi legal, mas você não tem nenhum controle de financeiro, você não, né, perdeu dinheiro, deixou de, sei lá, pegar dinheiro com promoters, fez coisas numa negociação errada com site de venda de ingressos, e você, pior de tudo, a festa lotou, movimentou, todo mundo gostou, mas só vocês acabaram perdendo dinheiro. Então, estrutura de ter cada um dos sócios sentado em cada uma dessas cadeiras e respondendo, tanto sendo elogiado, de repente, se ele mandou bem, ou sendo cobrado se deu alguma coisa errada. E dessa estrutura, você talvez seja o sócio visionário, seja o sócio integrador, ou você esteja aqui numa dessas cadeiras, que são todas muito importantes, mas se tem um visionário, de uma certa maneira, deixa ele lá em cima e ele trabalha junto com esse teu sócio integrador para discutir as ideias, mas deixa o sócio integrador controlar e gerenciar o time. Então isso, né, pode parecer talvez meio quase ciência de mandar foguete para a lua, mas isso funciona muito bem e isso vai te dar uma tranquilidade de saber que as coisas estão acontecendo. Eu, por exemplo, na própria estrutura da Social Wave, eu sou sócio visionário, mas eu ajudo muito na parte de crescimento. Então eu ajudo na parte de marketing, eu ajudo na parte de vendas, não estou tão conectado hoje aqui com o operacional e nem com o administrativo financeiro. Então aqui quando eu estou trabalhando como um vendedor ou trabalhando como um profissional de marketing, eu respondo para o sócio integrador. Quando a gente faz essa reunião, quando a gente discute a visão e os próximos passos, eu estou de uma certa maneira acima ou do lado dele, não é uma coisa autocrática que eu vou e dou uma ordem, mas a gente discute juntos. Mas quando eu estou aqui trabalhando como vendedor, eu respondo para o gerente da área e respondo para o sócio integrador. Então acho que essa visão é bem importante dessa divisão. Então pensa, cara, só precisa desses 3 setores e de repente se você não tem núcleo, pensa quem que pode ser as pessoas que vão sentar nessas diferentes cadeiras. Se você já tem um núcleo, quem são as pessoas mais propensas, que trabalham melhor nessas áreas? Fala, cara, você vai cuidar. A entrega do evento, Antônio, é basicamente como a tua festa vai acontecer. Então, pensar lá que toda a estrutura de o estacionamento, a entrada, os seguranças, o bar, o sistema de som, a decoração, é a tua festa em si. A entrega do teu evento é aquele dia a dia que está acontecendo. Se você for fazer, de repente, uma festa numa casa noturna, essa entrega do evento ela já está meio pronta, já tem um pouco dessa estrutura do som, do segurança. Se você vai fazer essa festa em outros locais, então vai ter que ser um trabalho muito maior de organizar isso. Legal até. Então acho que essa estrutura vai funcionar muito bem, né? Você dividir meio que entre esses teus sócios. Isso aqui é também do Organizational Physics, daquele livro que eu citei para vocês,
E só para mostrar um pouquinho dessa diferença, dessa conexão até do integrador com o visionário, com 4 grandes perfis. Então tem pessoas que eles analisam mais as partes e tem pessoas que analisam mais o todo. Como eu mostrei para vocês, o sócio integrador, no geral, ele é aquele cara que mais vê as partes, o visionário vem, pensa na visão e mostra alguma coisa. Daí o outro sócio integrador, ele pensa, não, mas se a gente fizer isso, vai dar problema naquela área, vai dar problema naquela outra área. Então até por isso que os dois, eles funcionam muito bem essa interação. Tem pessoas que eles mais moldam a organização e outras que acabam só respondendo mais a esse tipo de estímulo. E daí o interessante é, se a gente colocar aqui nessa matriz, você acaba tendo 4 perfis diferentes. Então quem olha um pouco mais a parte e molda a organização é o perfil do produtor. O produtor é aquele cara que baixa a cabeça e tem que fazer aquilo. Ele vai, trabalha, faz. Então ele faz as coisas que geram resultado, ele gera, ele cria, ele transforma. Tem que cuidar às vezes que você tem um sócio ou um funcionário que seja o cara bem produtor, ele é muito bom, porque ele vai meter a mão na massa e vai fazer a coisa acontecer, mas às vezes se você posicionar ele, mandar ele fazer alguma coisa, ele vai produzir tanto, mas se não for a coisa certa, talvez ele vai muito longe fazendo alguma coisa errada. Então, eu gosto muito de trabalhar com produtores, mas o produtor às vezes também é aquele cara que fica impaciente, ele fica nervoso com os outros, porque ele quer que seja tudo na velocidade que ele mesmo gosta. Então, é uma peça fundamental, é ótimo ter um sócio produtor, mas você também tem que direcionar ele. Quando é alguém que gosta de moldar e ver o todo, é o inovador. Ele gosta de fazer as coisas se adaptarem, ele é o cara que cria, ele é o cara que empreende, ele é o cara que inventa. E o inovador, como eu já mostrei para vocês, tem o seu lado positivo, mas tem o lado negativo, às vezes, de causar essa disrupção, de sempre estar buscando novo, e às vezes não, você precisa de estabilizar e seguir naquele caminho. No outro extremo, tem pessoas que são mais que respondem, né? Tem pessoas que moldam e outras que respondem essa nova moldura. E se o cara vai responder a isso e ele vê mais as partes, é o que a gente chama do estabilizador. O estabilizador é o cara que gosta de processo, é o cara que gosta de organizar planilha, é o cara que gosta de ter um treinamento muito bem organizado para todos os colaboradores. Ele, no geral, ele também é muito importante. Porque não adianta só fazer, ou só inovar, se não tiver um elemento, uma pessoa que vai estabilizar, que vai organizar, que vai criar processos em cima disso. Tem daí um quarto perfil que é o unificador. Se o estabilizador é aquele cara que responde, e para ele ficar tranquilo, para as coisas acontecerem, ele responde criando processos, o unificador ele gosta de estar com as pessoas. Ele gosta de olhar o todo, mas ele gosta de integrar, de harmonizar, de pegar a opinião das outras pessoas para moldar isso. Isso é interessante. A gente até na Social Wave tem uma pessoa que fica só buscando problemas, só fica interagindo com os outros colaboradores e traz, a pessoa ali não está se sentindo tão satisfeita no cargo dela, ou ela acha que precisa de mais função, de menos função, de mais autoridade, de menos autoridade. Então isso é bem interessante. E você, no geral, às vezes você é cada um dos elementos em uma parte do dia ou em diferentes tarefas que você está fazendo. E o que é interessante? Imagina lá, tenta você perceber qual tipo de perfil você é. Imagina que você vai pegar um barco, uma canoa, e alguém vai chegar para você, olha, pega essa canoa e rema daqui desse lado do lago para o outro lado do lago, certo? Beleza, você vai remar. O que você precisa? O que você faz ou precisa nesse momento? Vou ajudar você. Se você entrou na canoa, vai remar, e você falar assim, deixa eu voltar para outro slide, e você falar uma coisa meio assim, putz, vou remar, baixa a cabeça e sai remando. Então, é o perfil produtor. Né? Alguém dá uma ordem, fala para você, beleza, eu tenho que fazer, eu vou lá e remo. O inovador, o que você acha que ele vai fazer? Você tem alguma ideia?
que o inovador vai fazer nesse barco? O que vai passar na cabeça dele? O inovador, ele vai pensar assim, remar? Por quê? Puta, vamos botar um motor, vamos, sei lá, botar uma vela, vamos fazer vamos pegar, em vez de uma canoa, vamos pegar um outro tipo de barco, vamos pegar um jet ski, sei lá. Então o inovador, ele vai procurar alternativas. Se o produtor vai baixar a cabeça e vai remar, o inovador vai tentar encontrar alternativas. O estabilizador, o que você acha que o estabilizador vai fazer? O estabilizador vai querer fazer processos nisso. Puta, eu vou remar, mas quanto que eu vou ter que remar? Quantas remadas eu vou precisar dar para chegar até lá? O que eu vou fazer do outro lado? Será que eu não preciso botar um protetor solar? Será que eu não preciso de uma aguinha aqui para eu ir tomando? Então é o cara que vai pensar muito mais nos processos. O cara que é o unificador, o que vocês acham que ele vai passar na cabeça dele? O unificador vai falar, cadê a galera? Cadê meus amigos para remar junto? Quem que vai me ajudar a remar? Pô, me traz um cara forte aqui que vai poder, magrinho e forte para poder remar bastante. Então, o interessante até num trabalho em equipe é você ter esses diferentes perfis e você conseguir interagir com esses diferentes perfis, porque às vezes o inovador ele vai trazer uma ideia completamente diferente que vai facilitar muito a nossa vida. O cara que é o estabilizador, ele vai conseguir criar processos, que a coisa vai acontecer. O produtor vai ser o cara que vai remar. O unificador vai trazer as pessoas, vai falar, galera, vamos lá, vamos fazer a coisa acontecer. Então essa mistura, esse conjunto de coisas acaba funcionando bem e acaba dando uma facilidade, não só para remar a canoa, mas para desenvolver o teu evento. E uma outra forma bem legal de pensar dessas coisas dos perfis é que tipo de treinador que você é. Imagina lá que vão te convidar para você treinar um time de futebol mirim ali, uma criançada que mora na tua rua. Se você é o cara do perfil produtor, você vai dar um gás na galera. Galera, precisamos de resultado, vamos treinar, sangue e suor, vamos fazer a coisa acontecer. Se é o estabilizador, você vai ser um técnico que vai pensar muito mais na técnica, nos processos, em planilhar tudo. Se você é um inovador, cara, vamos pensar num estilo de jogo inovador, vamos treinar de uma maneira diferente. O unificador, ele vai pensar muito mais, não, vamos fazer dinâmicas de grupo, vamos bater aquele papo de vestiário e tudo mais. E no geral, como eu falei, às vezes a gente assume essas diferentes características, tem características que são mais fortes para cada um de nós, mas a gente acaba assumindo essas diferentes características em diferentes momentos. Mas eu acho que com essa dinâmica, você já deve ter se conhecido um pouquinho e ter identificado qual que é o teu perfil, como que ele se encaixa. E essa dinâmica aqui, acho que é bem interessante, até para você ver das diferentes posições dessa coisa meio que do organograma, quais são as principais características. E olha que interessante, tá vendo que tem PSIU? Então, aqui tem o CEO, ele tem um P maiúsculo, não sei se vocês estão vendo no meu mouse, mas o CEO ele tem um P maiúsculo, ele tem o S minúsculo, o I maiúsculo e o U maiúsculo. Então significa que ele é um cara muito produtor, ele é pouco estabilizador, porque ele vai sempre fazendo coisas novas, mas ele não pensa muito nos processos. No geral, o CEO é o cara que é bem inovador e ele também unifica um pouco, ele interage com as pessoas. A parte meio de, por exemplo, alguém que trabalha com finanças, ele é um cara que muito mais ele pega e é um cara muito mais estabilizador e às vezes inovador, mas às vezes ele também não é tão produtor, ele não é tão unificador, ele não lida tanto com as pessoas. Então é interessante você ver, por exemplo, o cara do marketing, ele é muito mais para inovação. O cara que é da administrativo, ele é muito mais de estabilizar. Um cara que de repente vai no operacional, ele tem que ser um produtor, mas ele tem que ser também um estabilizador. Então aqui te dá um mapa de qual característica também você tem que trazer. Então, cara, tem que trazer um cara que vai me ajudar com marketing e vendas. Cara, eu preciso de um cara inovador. A gente precisa de alguém de finanças. Cara, é um cara de processo. Eu preciso de um cara que vai me ajudar no operacional, na entrega do evento. Puta, eu preciso de um cara que seja mão na massa, mas também que tenha um tipo de característica de estabilizador. Então isso aqui é ouro. Isso aqui te dá um mapa daquele organograma que eu mostrei, dos 3 grandes setores. Aquela ideia do integrador com o visionário.
e você pensando nessas 4 características, daí qual que cara, qual que, qual, cara, qual característica você vai precisar em cada uma dessas cadeiras, você tem uma combinação muito legal, muito importante para você montar esse teu time. Legal? Então esse aqui foi a parte mais de conteúdo e espero que vocês tenham gostado. Eu sei que tem algumas coisas talvez um pouquinho cabeludas, né? Uma coisa até um pouquinho mais avançado, mas são coisas que vão tirar a tua dor de cabeça, como aquelas dores que eu tive, né, na própria Big Fish. A gente fez tudo errado, a gente não tinha divisão de cargos, ninguém respondia por nada, era uma empresa que foi criada meio que entre amigos, uma coisa até meio que familiar, então por isso que a gente tinha muitas dificuldades e a gente acabou errando muito. Se eu fosse iniciar um novo núcleo nesse momento, eu ia pensar muito em pessoas que vão complementar minhas habilidades, que tenham com certeza bons contatos do mercado, que sejam pessoas humildes, que o cara seja faminto, que queira colocar a mão na massa, que tenha uma boa inteligência emocional, porque isso acaba gerando menos dor de cabeça. E se você, até que eu coloquei daquela coisa de brincar com fogo, se você não consegue trazer à tona esses assuntos, gerar esse tipo de discussão, forçar um pouco até esse atrito nos momentos iniciais, isso vai virar uma bola de neve. Porque você, não vou entrar em atrito, não vou gerar uma discussão, não vou tentar entender melhor o perfil dessa pessoa. Mas daí no começo, aquele namoro, todo mundo tipo assim, né, feliz da vida, todo mundo maquiando um pouquinho como é na realidade. Mas daí na hora, vai dar um problema com o DJ que não chegou, deu uma discussão não sei o que com segurança, um cliente veio me reclamar. Boa, Abner, vou te chamar então, cara. Você tá mandando bem aí, cara. Obrigadão aí pelas tuas interações. Tem umas coisas bem legais que você tá trazendo. Então, se você não antecipar, não gerar essa discussão naquele momento, vai dar dor de cabeça lá na frente. E depois imagina lá, você já fez 5, 6 festas com o cara, já tem um certo relacionamento, a festa já tem um certo nome, e daí, vocês entram num atrito nesse ponto. Muito provavelmente, se vocês, né, chegarem, não a vias de fato, mas tiverem uma discussão mais enérgica, a pessoa daí não tem uma inteligência emocional, sai batendo porta, gera toda essa discussão, você pode provavelmente perder esse teu núcleo. Porque daí o cara fala, eu vou sair então, mas eu vou te vender a marca por, sei lá, 200 mil reais. E você, meu Deus, a nossa festa no núcleo não é pequena. Não, mas eu ajudei a construir o nome, isso aqui vai se desenvolver, mas você que vai ter que desenvolver. Então evite isso, antecipe todo esse tipo de discussão, porque com certeza você vai economizar muita grana e vai facilitar a vida de vocês. Então acho que até eu fui aqui no desenvolvimento, já fui respondendo, acho que boa parte das dúvidas que vocês trouxeram. Eu vou aproveitar então e vou já encerrar aqui o nosso workshop. Eu estou sempre fazendo esses workshops abertos, ou na terça às 10 horas ou na quinta às 10 horas. Depende um pouquinho da minha agenda. Eu prefiro fazer na terça, já antecipar, mas eventualmente vai ser na quinta. E se vocês quiserem mandar sugestões de conteúdos, mandem para mim, eu dou um jeito de organizar. Legal aqui, Antônio, bom te ver, cara. Tô seguindo, cara. Sempre eu abro meu Facebook, tem uma publicação tua ali. Acho que eu tô curtindo e comentando muito as tuas coisas. O Facebook, acho que a gente tá namorando quase aqui, mas é bem legal acompanhar o que você tá fazendo. Achei muito interessante que você foi lá para Londres para fazer naquele evento lá do DJ Grove. Parabéns aí, cara, por você ter essa iniciativa de continuar aprendendo e se desenvolvendo. Acho que isso é muito legal. Então, valeu, galera. Brigadão. Presença de todo mundo e a gente se vê na semana que vem.